tenha irmanados neste ideal de educação das nossas almas. No apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Nós temos a oportunidade de conhecer na doutrina espírita uma informação preciosa a respeito das 4 fundamentais teorias fora da doutrina espírita que identificam o futuro da criatura humana. Certamente isso teria de ser motivo de preocupação das criaturas na Terra, porque todas as tentativas feitas para levar a vida ao indefinido não conseguiram êxito. Todas as criaturas, por mais que tentassem, elas chegaram um dia ao final da sua existência terrestre. E assim continuará sendo, porque a nossa encarnação é transitória e a vida verdadeira é a do espírito. Mas os gregos, os egípcios, os hindus, todos os pensadores da antiguidade, eles tiveram essa preocupação em descobrir uma ciência que matasse a morte, que permitisse que a criatura vivesse sempre. Este era o grande sonho, a tal ponto que os egípcios chegaram a mumificar os próprios corpos, com aquele objetivo de que um dia eles pudessem voltar neles. Certamente era uma visão acanhada que se tinha de uma vida única na Terra, e então, em razão do grande interesse que nós temos em nos mantermos nesta vida na Terra, eles queriam levar essa existência a foros de eternidade. Começaram a estudar então, conheceram inicialmente uma doutrina fundamental chamada panteísmo. É uma doutrina segundo a qual a criatura humana ela é constituída de alguma coisa além do corpo físico, não é apenas o corpo. Então é uma teoria segundo a qual nós temos alguma coisa de espiritual em nós. Mas ela nos diz que a criatura ela detém dentro dela uma partícula de uma substância universal. Nós seríamos então parte de uma partícula universal, como se fosse uma gota d'água extraída do oceano. Uma vez desencarnada a criatura, ou seja, morto o corpo, essa fagulha, essa centelha, como quer que o digam, ela retornaria ao todo universal e perderia a sua identidade. Então nós deixaríamos de ser o que éramos. Os meus ideais, os meus sentimentos, os meus familiares, os meus parentes, isso se apagaria tudo. As minhas virtudes não teriam razão de ser, porque elas não me renderiam nenhuma vantagem. Por outro lado, eu nada teria a temer de todas as minhas falcatruas, porque também elas não me reservariam nenhuma contingência daquilo que eu houvesse feito. De maneiras que, então, a doutrina panteísta, ela não teria muita coisa distinta da doutrina materialista que nós vamos ver posteriormente. O segundo pensamento seria a doutrina deísta. Doutrina deísta. Essa doutrina, ela é quase idêntica à doutrina panteísta, com a diferença de que os que a adotaram diziam que tudo no universo é partícula de Deus. Então, nós seríamos uma parte de Deus. Quando a gente vai reencarnar, essa parte de Deus vem, toma a sua identidade. Quando desencarna, ela perde a sua identidade e volta ao seio de Deus, perdendo então todas as conquistas que houvesse feito e também não tendo que responder pelas suas atitudes. Essa é a segunda doutrina desenvolvida através da história. Temos uma terceira doutrina, que é a doutrina dogmática.
dogmática. A doutrina dogmática é a doutrina esposada pela Igreja Católica, segundo a qual a criatura ela é constituída no instante do seu nascimento, da sua concepção. Nós não existimos antes da nossa concepção orgânica. Uma vez formado o corpo, naquele momento Deus forma um espírito novo para habitar aquele corpo, e uma vez terminada a existência do corpo, nós teríamos uma entre três destinações. Ou nós iríamos para o céu de beatitudes eternas, ou nós iríamos para o inferno de penas perenes, ou então estaríamos no meio termo chamado purgatório. Então essa é a doutrina dogmática, baseada no princípio do céu e do inferno. Temos então a quarta doutrina, que é a doutrina ainda muito forte na expressão das criaturas. Muito embora os grandes filósofos, os grandes pensadores nos afirmem que não existe efetivamente nenhuma pessoa absolutamente materialista. Mas a doutrina materialista, então, é aquela segundo a qual nós somos apenas um ser orgânico, não é mesmo? Nós temos então a nossa vida orgânica que, uma vez expirada a energia que a mantém viva, essa vida se dissolve e nada havia antes dela e nada haverá depois. Tudo se acaba com a matéria. Então são essas as quatro teorias que todas as ciências e filosofias da Terra examinaram até o surgimento da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita veio trazer uma quinta teoria, é a teoria do progresso indefinido. É um progresso que se estende até a perfeição. É a doutrina que entrega a cada criatura a sua própria conquista, os seus próprios resultados, provém do que ela fizer. Nada que eu fizer pode aditar qualquer virtude na vida do meu filho. Da mesma forma que ele fizer, não adiciona nada na minha vida se eu não realizar por mim mesmo. Então, é a doutrina da individualidade do progresso, que a criatura ela vai exercer influência para o progresso das outras criaturas, mas o seu progresso dependerá exclusivamente do seu esforço pessoal, da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua dedicação ao bem. Então essa é a doutrina espírita. E ela está contida, essa quarta tese, a respeito da destinação da alma em todo o corpo da doutrina espírita, mas especificamente estudando exatamente a questão da doutrina dogmática, a questão do céu e do inferno. Na visão da doutrina espírita, nós temos então o capítulo 4, aliás, a quarta parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é constituído da primeira parte, que tem 4 capítulos, falando de Deus, da criação, dos elementos gerais do universo e do princípio vital. A primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte, nós temos 11 capítulos, tratando exatamente do que nós chamamos da vida espírita, a inter-relação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados, falando especificamente a respeito da erraticidade. Erraticidade é o espaço que medeia entre uma e outra encarnação. Daí porque os espíritos puros não estão na erraticidade, porque eles não dependem mais de reencarnar. Então esta é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que se constitui de 11 capítulos, tratando exatamente desta inter-relação entre a vida espiritual e a vida física. A terceira parte é a parte que trata das leis morais. São 12 capítulos tratando das leis morais. Então é de onde foi extraído o Evangelho segundo o Espiritismo. Da primeira parte foi extraída a Gênese, da segunda parte o Livro dos Médiuns, da terceira parte o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, exatamente essa que fala das esperanças e consolações.
e gozos futuros. Então, o livro explica a quarta parte das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Então, qual seria a nossa destinação? Qual seria a consequência dos nossos atos? Qual seria o móvel das ações humanas? E quando a gente começa a falar das esperanças e consolações, do móvel das ações humanas, eu sempre tenho uma afinidade muito grande por aquela pequena historiazinha de dois enfermos que dividiam um quarto de hospital. Todos nós aqui já conhecemos essa pequena história, mas não custa a gente reproduzi-la mais uma vez para a edificação dos nossos corações. Havia então dois enfermos dividindo um quarto de hospital. Eles não tinham grande poder aquisitivo e, portanto, estavam ali sem se conhecer, dividindo o mesmo quarto de hospital. Um deles havia sofrido um grave acidente de trânsito e havia fraturado a coluna, havia rompido o baço e tido uma série de avarias orgânicas a tal ponto que ele só conseguia movimentar os braços e o pescoço daqui para cima, né? Mesmo movimentava a cabeça, mas perdera todos os movimentos do corpo e só podia ficar deitado numa posição de bruços. Ele ficava deitado de bruços, não podia se movimentar, aquilo era a posição em que ele ficava permanentemente naquele leito de hospital. Só movimentava os braços e o médico recomendara que ele não fizesse nenhum movimento sem o acompanhamento da atendente de enfermagem. O outro enfermo, ele estava com um problema de infiltramento nos pulmões, infiltramento de líquido nos pulmões. E o médico então recomendara a ele, porque ele fazia permanente ali uma punção para extrair aquele líquido dos pulmões, porque o seu tratamento dependia daquilo. A progressão, ou seja, o aumento daquele líquido nos pulmões, levaria ele à desencarnação. Então os médicos disseram que além daquele tratamento que eles faziam permanente ali, daquela punção extraindo o líquido do pulmão, que ele permanecesse a maior parte do tempo possível de pé, para propiciar o escoamento do líquido que tivesse nos seus pulmões, para que não houvesse um acúmulo de líquido, que ele ficasse deitado e que pudesse comprometer a sua saúde. E o leito em que ele ficava à margem da janela, próximo da janela. E ele ficava ali, não é mesmo? Todos os dias, de manhã, ele se colocava de pé e, percebendo que o outro enfermo tinha ali um quadro tristonho de ficar naquela posição, não percebia nada em torno, ficava deitado de bruços, não é mesmo? Com a visão voltada para o travesseiro. Então, o mundo dele era aquele. Então, para aliviar a tristeza daquela criatura que ali estava, aquele outro que ficava perto da janela começava a narrar o que se passava lá fora. Ele dizia para o outro assim: vejo crianças que vão para a escola, pardais que saltitam por sobre o muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais, borboletas azuis, duas a duas, como refletidas no espelho do ar. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. Ele narrava então um lago encantador que havia lá, onde as crianças brincavam naqueles veículos de pedalinho, não é mesmo? Aqueles pequenos barcos de pedalinho. Outras horas ele descrevia namorados em doces romances e carícias. E assim ele ia descrevendo cada dia. Havia uma paisagem nova para ele contar para o outro. E o quadro emocional do outro começou a se habituar de tal forma com aquele encantamento das narrativas que passou a ter um alívio diferente. Ele passou então a esquecer as próprias dores e a vivenciar aquela narrativa encantadora,
chorava, e era de tal modo emocionante as palavras daquele companheiro de hospital, que ele passou a viver como se fosse uma tela de cinema, vendo exatamente aquele quadro que se desenhava aos seus olhos com aquela narrativa diária. E ela foi se passando, ele já estava verdadeiramente viciado. Ele necessitava muito mais daquela narrativa do que do alimento que lhe vinha pelas mãos da enfermeira, da água, do ar. Aquilo era o oxigênio que alimentava a sua vida. Porque a nossa vida, nem sempre, aliás, muito pouco ela se alimenta daquela coisa que a gente ingere pela boca. Não é o que entra pela boca que importa, não é mesmo? Então, a gente vive de emoções, e aquela vida emotiva, aquele paciente percebeu como era importante, a partir daquele momento em que aquela janela se abriu para a sua percepção. E nós nos lembramos, então, exatamente do encantamento dessa história, ao percebermos lá o narrador dizendo que num determinado dia, pela manhã, enquanto o enfermo que deitava de bruços esperava que o outro fosse se levantar para começar a primeira narrativa da manhã, geralmente narrava quando o sol começava a fazer a alvorada, não é mesmo? Dizia a cor dos raios solares, onde é que os raios tocavam, nas plantas, nas pessoas, em todo o ambiente externo daquele quarto. E ele esperava que o outro fosse se levantar, mas o outro não se levantou. E veio a enfermeira atendente e constatou que aquele companheiro havia desencarnado. E eram então os homens da maca, não é mesmo? Pegaram o corpo ali, tudo com a percepção daquele que estava deitado de bruços. Ele não conhecia, não sabia qual era a origem daquela criatura, mas conhecia o mundo novo que ele lhe propiciava. Chegou lá, levou o corpo, né? Levaram o corpo e deixaram o quarto vazio. Mas o quarto ficou muito mais vazio do que simplesmente pela retirada de um defunto. Ali houve um vazio de uma realidade que se abrira para a sua perspectiva. E ele ficou então um dia inteiro a chorar aquilo que ele perdera, que para ele era o único encanto da sua existência até aquele momento. Então ele chamou a enfermeira atendente e perguntou a ela se ela podia colocar a cama dele à margem da janela. E ela disse que sim, perfeitamente, vou colocar. Quer dizer, havia um sofrimento naquela pessoa que estava ali. Ela atenderia o que ele pedisse, ela atenderia. E ela então colocou a cama à margem da janela, aonde estava exatamente o leito daquele outro que desencarnava. E quando a enfermeira atendente saiu, ele, num esforço hercúleo, colocou as duas mãos no patamar da janela e, no esforço extraordinário, ele começou a se levantar para erguer a cabeça, para voltar a ver a paisagem a que ele se acostumara com tanto carinho. Quando ele se levanta, até os seus olhos atingirem o limite da janela, ele percebeu que havia à frente da janela um enorme muro branco. Nenhuma paisagem se desenhava ali, era apenas aquele muro branco que ali estava. E aí, ele, mais que apressadamente, começou a gritar, a chamar pela enfermeira atendente, porque o sonho dele não poderia terminar de maneira tão drástica. Ele precisava ver aquela paisagem que estava ali, e não poderia fazer, porque ali estava um enorme muro branco. E então a enfermeira atendente chegou e ele quis saber quem teria sido a pessoa inconsequente que erguera em tão pouco tempo aquele enorme muro que ali estava. E a enfermeira então, assustada, disse para ele: não, esse muro existe aqui desde que o hospital foi construído, desde que eu trabalho aqui. Aí esse enorme muro branco. Ele então começou a ver a grandeza do quadro que lhe bafejara a vida. Na verdade, aquele outro companheiro criara todas aquelas imagens imaginadas, exatamente para aliviar a sua dor, para encantar a sua vida, para abrir para ele uma janela que ele não tinha condições de vislumbrar. Então, quando ele contava isso, os
seu ponto de vista para a enfermeira, ela, em prantos, ela lhe deu a informação fundamental que todos nós já conhecemos, né? Olha, aquele paciente que faleceu ontem de manhã aqui, o seu companheiro de quarto, ele era cego. Então, nós vamos observar que Deus é prodigiosamente extraordinário, como todos nós sabemos. E a gente aprende que todas as pessoas a quem falta um sentido, elas têm ampliadas os outros. Se lhe falta um sentido, os outros lhe são ampliados. E geralmente essas pessoas conseguem ter uma percepção muito mais aguda da sensibilidade alheia. Conseguem ter aquela possibilidade de conversar aquilo que vai atender o interesse do outro. Não é mesmo? Falar da matéria de que são feitos os sonhos. Então, uma pessoa a quem foi dita esta pequena história, ela levantou a seguinte hipótese: mas aquela criatura, então, ele era um mentiroso. Ele estava edificando esperanças sobre a mentira. Ele estava iludindo com coisas irreais a ideia daquele enfermo que não podia ver nenhuma daquelas coisas que ele descrevia. Então a doutrina espírita nos esclarece que não há nenhuma informação defeituosa nesse texto dos internautas, né? Isso está num dos caminhos lá da internet. Eu estava lá tarde da noite, a hora que a gente navega lá com a emoção. Detectei com esse texto lá que todos nós conhecemos, porque isso hoje é comum naquele campo lá da internet que fala a respeito das questões de literatura. Muito bem, a doutrina espírita nos esclarece que toda aquela narrativa que era dita por aquela criatura que lá está constituía a verdade de cada um de nós, era a paisagem do mundo. E a paisagem do mundo é aquela paisagem que nós aqui da Terra conhecemos, os encarnados. Mas a paisagem do mundo verdadeiro, desse mundo que nos interessa, que às vezes os nossos olhos materiais não conseguem ver, os espíritos que nos rodeiam veem, percebem e nos informam. Foi por isso que um notável pensador, lá nos Atos dos Apóstolos, é mesmo? Um apóstolo extraordinário nos diz: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas sim porque a conheceis. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Um apóstolo dizendo lá nos Atos: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas sim porque a conheceis. E no livro Pão Nosso, de Emmanuel, há uma mensagem lá que se chama Justamente por Isso. Essa mensagem vem comentar esse texto extraordinário que nos traz essa revelação. Por que é que os espíritos se aproximam de nós? Por que é que eles se comunicam conosco? Então Kardec traz esse esclarecimento aqui no Livro dos Espíritos, e Emmanuel faz essa explicação extraordinária. Ele diz assim: se os que partiram voltam novamente a falar aos que ficaram, não é exatamente porque estes ignorem os caminhos da redenção com Jesus, mas sim porque, conhecendo-o, não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Olha que coisa interessante. Então, por que é que os espíritos falam conosco? Para que nós passemos a ouvi-los de maneira tão frequente que um dia a gente passe a agir. Porque ouvir é uma coisa, agir é outra. O objetivo de toda a conversa nossa é que a gente possa traçar uma diretriz para a nossa vida. O que nós pretendemos fazer? Vamos fazer então aquilo que Jesus fazia, aquilo que Paulo fazia, aquilo que todos os apóstolos faziam, que os grandes pensadores de todos os tempos faziam, que é exatamente estabelecer alguma maneira de reduzir o sofrimento dos outros, ou aumentar a alegria, aumentar a esperança, produzir um conforto
na vida do semelhante. Então, os tópicos que são examinados neste capítulo começam a ser dentro desse quadrante aqui que nós estamos vendo. Felicidade e infelicidade relativas ao texto do Evangelho de Jesus. Nós aprendemos lá: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então nós temos uma felicidade e uma infelicidade relativas. E há uma questão do Livro dos Espíritos que pergunta qual seria a receita básica de felicidade na Terra. Qual seria a receita básica de felicidade na Terra? Os Espíritos responderam lá que em relação à vida material é a posse do necessário. E em relação à vida moral é a fé no futuro, vendo? E a consciência tranquila. Olha que coisa interessante. A certeza da vida futura e a consciência tranquila em relação à vida moral. Então, em relação à vida material, todos nós sabemos que a felicidade é a posse do necessário, embora esse limite do necessário aí varia tanto de pessoas para pessoas. Se a gente fosse examinar o que é o necessário, seria o suficiente para a gente estar aqui com as calorias em dia, não é mesmo? Uma roupa para vestir, um leito para dormir, o nosso alimento diário, a quantidade indispensável de calorias para que a gente se mantenha de pé enquanto podemos estar de pé. Aquele enfermo lá podia ficar só de bruços. Então a nossa felicidade, ela é relativa exatamente em razão desse limite do necessário, que é diferente para cada pessoa. Aliás, nós costumamos, isso é um hábito da natureza humana, ir aumentando as nossas necessidades à medida em que vamos adquirindo poder para adquirir as coisas. Né? Quanto mais aumenta o poder aquisitivo, tanto mais se ampliam as necessidades. A tal ponto que o Gandhi nos afirmou que alimentar um hábito não equilibrado é muito mais difícil do que criar 10 filhos. A gente se contentando então com aquilo que tiver, a gente se lembra, são inúmeras passagens que nos mostram o equilíbrio disso aí. Paulo de Tarso foi considerado o mais brilhante advogado que já existiu na face da terra. Era um rapaz muito jovem, tinha todos os poderes possíveis, saúde, inteligência, era um grande orador da antiguidade. Ele chegou a ser o premier do Sinédrio, não é mesmo? O primeiro homem do Sinédrio, o rabino número 1 do Sinédrio, no lugar de Gamaliel. Aí na sua primeira mocidade, aquilo foi uma coisa espantosa. Paulo tinha todo esse poder. Filho de pai muito rico, era um homem que tinha todos os poderes da terra. E no dia então que ele se encontrou com Jesus às portas de Damasco, se revelou para ele um mundo diferente. Quer dizer, aquilo que ele tinha, ele levantava a mão aqui, todos os súditos estavam aos seus pés. A tal ponto que naquela entrada de Damasco lá, às portas de Damasco, ele estava com 3 serviçais lá, Jonas, Demétrio e Jacó, 3 serviçais que estavam acompanhando ali. Eram 3 oficiais de justiça, né, lá do Sinédrio, que vieram ali compor aquela comitiva para ir lá prender o Ananias. Muito bem, depois que o Paulo se informou da verdade eterna, porque a lucidez dele era muito grande. Tem uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, aquele lá que o Valdeci estava lendo para nós aqui agora mesmo. Tem uma mensagem naquele livro lá que se chama Madalena. É uma das mensagens mais extraordinárias que nós temos na literatura espírita. Se chama Madalena, naquele lá. Ele está examinando lá o que é que Jesus, depois do Gólgota, não é mesmo? Ele tinha todos os seus discípulos, tinha sua mãe, tinha todos os companheiros de atividade para fazer a sua primeira aparição. Nós chamaríamos ali de materialização, para se tornar visível. O que é que ele preferiu?
inadmissível para aquela mulher tida como pecadora. E Emmanuel nos esclarece que exatamente porque os outros todos não tinham nenhuma barreira para seguir o Evangelho, era sopa para eles, né mesmo? Vento a favor, não tinha nada. Ela não, enfrentava todas as barreiras para acompanhar Jesus. Mas o que interessava para que nós pudéssemos dizer sobre Paulo de Tarso não era isso. Eu disse isso para me referir à lição. O trecho em que eu quero me referir, a que eu quero me referir, é o que Emmanuel diz assim, dizendo da diferença entre ela e Paulo de Tarso. Ele diz assim: Paulo de Tarso era apaixonado pelas leis, mas não pelos vícios. Olha que coisa interessante. Quer dizer, ele mandou apedrejar Estevão. A gente fica imaginando. Eu, na minha primeira mocidade, já faz algum tempo, quando eu li, então, a primeira vez o livro Paulo e Estevão, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Falei, mas meu Deus, o homem vai lá e manda assassinar Estevão. Manda aplicar toda sorte de perseguição aos homens do caminho. Aprisiona Pedro. Manda dar chibatadas em João. Não é mesmo? Manda então que ele fosse deportado. Todas aquelas perseguições terríveis. Eu via lá ele tentando tirar uma confissão de uma pessoa lá, com toda sorte lá, de castigos, não é mesmo? O castigo da unha lá, enfiar aqui uma agulha na unha das criaturas. Eu falei, imagina, mas escuta, como é que essa pessoa pode depois tornar-se o grande arauto das virtudes, é mesmo? O grande pensador do Evangelho de todos os tempos, do apóstolo da gentilidade. E aquilo lá? Emmanuel então esclarece. Paulo de Tarso, ele estava sinceramente defendendo um ponto de vista que ele imaginava que era a salvação da humanidade. O dia que ele se convenceu de coisa diferente, ele mudou completamente o seu comportamento. E aí é que nós vamos chegar ao ponto que nos interessa. O limite do necessário. Ele pegou lá as moedas que ele tinha, que o pai lhe destinou, não é mesmo? Apenas um pequenino bornal de moedas. Aquela conversa dele com o pai: você envergonhou a minha família. E ele então saiu para o deserto e foi procurar lá aquele casal, Átila e Prisca. E ele viveu um tempo demorado lá no deserto, apenas com o necessário para a sua sobrevivência. Não precisava de mais nada. Ele tinha ali a sua consciência em paz, alimentava-se diariamente, passeava o seu corpo, né? Tinha a sua vestimenta normal, as suas sandálias ali, e aquilo lhe era suficiente. Fora o maior advogado da antiguidade. Lá em Jerusalém não tinha ninguém que tivesse poder maior do que o de Paulo de Tarso. Essa questão aqui, perda de entes queridos, na verdade, a doutrina espírita vem nos mostrar que a morte não existe mesmo. A morte é transformação. Tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal, revivem na velha Europa. E como faz nas cidades, remodela humanidades no progresso universal. A morte não há. Não é mesmo? Nós deixamos o nosso corpo e sair do corpo é realmente para o espírito muito mais suave do que entrar nele. Sair do corpo é mais suave do que entrar nele. Então, nós chorando pelos entes que nós perdemos é uma questão natural, a gente sentir a falta do nosso ente, mas a doutrina espírita nos diz o seguinte: seria normal a gente chorar compungidamente por um companheiro nosso, por alguma coisa nós estaríamos curtindo uma prisão aí de algum tempo, né mesmo? 4, 5 anos. E o companheiro nosso de cela vence o prazo dele de cela e ele vai ser libertado. Imaginemos então como seríamos interpretados se nós ficássemos chorando: olha, mas ele ficou livre, ele foi libertado. Não é mesmo? É a mesma coisa. Decepções, gratidão e aflições destruídas. Não é mesmo? Nós vivemos aqui na Terra exatamente para que nós aprendamos a renunciar a todos os interesses do mundo. E todas as vezes que nós fizermos alguma coisa em favor de alguém, devemos fazê-lo apenas pelo sentido de fraternidade que o Evangelho nos informa. A gratidão que nós vamos esperar é
ninguém deve esperar o resultado do bem que faz. Aliás, esperar o resultado é já se pagar com ele. É já se pagar com ele, não é mesmo? Uniões antipáticas. É interessante a gente observar porque que as criaturas se aproximam. As criaturas se aproximam exatamente para aparar arestas. É a teoria das almas gêmeas e das almas algemadas. A grande maioria são almas algemadas, não é mesmo? A gente gostaria, é um sonho dourado da gente, a questão das almas gêmeas. Felizmente a gente ainda é romântico. Não é mesmo? Todos nós somos. O romantismo não faz mal a ninguém. A gente lembra lá, a gente vê lá o Luiz Vaz, né, falando aos nossos corações lá. Olha como é que ele fala intensamente, Luiz Vaz de Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu, eternamente viva, teu cá na terra sempre triste. Extraordinário essa história contada aí por Luiz Vaz de Camões. Mesmo? Mas nós vamos observar que as uniões antipáticas, elas existem exatamente em razão do nosso passado, do que nós semeamos. Muitas pessoas têm que se aproximar exatamente para aparar as arestas. E há uma questão do livro dos Espíritos que trata deste assunto, nos falando a respeito de uniões antipáticas, que Deus não cria nenhum calvário para nenhuma pessoa. Mesmo desde que nós tenhamos dentro do nosso coração o equilíbrio, o sentimento suficiente para suportar todas as dores que uma união, às vezes não muito simpática, nos imponha, será o caminho para que nós possamos vencê-la. E a gente se lembra daquela pequena história de uma obra extraordinária de Victor Hugo, é mesmo? Em que ele nos conta uma obra lá do trabalho de Zilda Gama. Ele nos conta a história de um casal desses assim, muito apaixonados, é mesmo? O homem era de um grande poder, extraordinariamente poderoso, não é mesmo? Era um dos governantes da antiguidade, com poder de rei, não é mesmo? E ele vivia num castelo com muitos súditos, uma quantidade, centenas de súditos ali, para atender os seus menores anseios, seus menores desejos. Em um determinado dia, ele coloca os olhos sobre uma moça esguia, de cabelos loiros, caindo assim sobre os ombros, bateu os olhos ali e falou, é esta. O amor dele se derreteu todo naquele momento, era aquela mulher dos seus sonhos. E a mesma coisa aconteceu dela para com ele. Os olhares se encontraram. Eles então tiveram algum tempo apressado de namoro e se casaram logo depois. Mas tal era o seu fascínio por ela, tal era o seu interesse de querer que ela fosse apenas dele, e ele fechou-a no seu castelo. Ela podia ter todas as coisas que o mundo permitisse. Ela pedia ali e tinha ali uma quantidade enorme de súditos para dar. Vestidos riquíssimos, beleza? Vindos da Pérsia, colares das mais distantes regiões do mundo. Comida, o cardápio que ela desejasse estava ao seu lado, na hora que ela apenas imaginasse. Não é mesmo? E ali, todo aquele atendimento, além disso, o carinho permanente dele. Mas evidentemente que aquilo ali começou a criar exatamente a antipatia. Ela desejava muito mais abrir a porta e simplesmente olhar lá fora do que está diante daquele conforto milionário que lhe absorvia. Mas o poder dele era tão grande que ele manteve aquela vida até a desencarnação de ambos. E ela desencarnou primeiramente, não é mesmo? Então aquela mulher, ao final da sua existência, quer dizer, muito antes do final da sua existência, tinha um ódio tão profundo por aquela criatura que os passos dele, entrando dentro daquela casa, a faziam arrepiar. Ela não tolerava a presença dele mais, em razão daquela custódia forçada, e ele punha ela. E isso as mulheres sabem disso com muita facilidade. Mulher tem uma sensibilidade muito aguçada. Quer dizer, amarrar no pé da mesa é mandar o amor embora. Não é mesmo?
acompanha-nos. Ao deixar o corpo, ela continuou odiando profundamente ele no mundo espiritual. Eles teriam então que renascer para resolver aquele problema de união antipática. Teriam que renascer com a possibilidade de se reencontrar, mas era muito difícil que eles pudessem renascer de uma maneira tranquila para reencontrarem-se com o marido e mulher. E ela renasceu num corpo tão belo quanto aquele outro. Um determinado dia, ela estava num folguedo de mocidade, andando numa carruagem com outros jovens, passando numa determinada vertente lá na zona rural, não é mesmo? A carruagem foi assaltada por um grupo de bandidos. Aqueles bandidos fortemente armados assaltaram, mataram parte dos companheiros daquela carruagem e levaram como escravas as mulheres. E ela foi no meio. Foi levada escrava exatamente para um lugar lúgubre, não é mesmo? Um lugar lá, posto dentro de uma caverna muito profunda. E quando eles chegaram lá na caverna, eles disseram: você vai ser a serviçal do chefe. Levaram lá para a sala principal daquela caverna. Havia um homem todo encarquilhado, o corpo todo doente, não é mesmo? Todo deformado, muito pequeno aquele corpo, a cabeça muito esguia, não é mesmo? A cabeça muito lúcida, mas não se movimentava. Os braços eram dois cotocos aqui, muito pequenininhos, sem as pernas, não é mesmo? Ele sentado naquele trono e comandava todo aquele grupo de marginais. Ele era o chefe. Quando ela entra no salão e ele bota os olhos nela, renasceu todo aquele amor apaixonado, tristemente apaixonado, porque ele conduzira de uma maneira drástica, não é mesmo? E o olhar dela, quando se derramou sobre ele, veio exatamente o sentimento extraordinariamente grave de quando ela desencarnou, um ódio intenso, e ela não sabia por que ela odiava tanto aquele homem. E ele derreteu-se todo com aquele amor intenso em reconhecer ali, sem saber por quê, a própria musa dos seus amores passados. Então ela começou a prestar o serviço com total repugnância, agora mais do que nunca, na mesma aquela repugnância pela presença dele. Mas era tal a sua necessidade, eram tais as suas limitações, que no dia a dia ela começou a verificar as necessidades daquela criatura. Quer dizer, ali ela não podia, aquele sujeito não podia fazer nenhuma exigência a mais dela do que pedir um copo d'água. Não podia fazer mais nada, ele não tinha nenhuma possibilidade sequer de encostar nela, porque o seu organismo não permitia isso. E os tempos foram passando até que ocorreu naquele grupo um motim. Houve um motim que é uma disputa pela chefia de um grupo de bandidos, né? Motim. E naquela luta veio um dos que estavam disputando o poder com um enorme punhal e cravou-lhe no coração aquele homem, aquele corpo encarquilhado que ali estava. O punhal atravessou-lhe o coração. Quando ela entrou naquele salão ali, naquele momento, o sujeito tinha atravessado o seu punhal. O sangue saía aos borbotões pela boca e pela ferida enorme que lhe fizeram no coração. Os olhos muito arregalados, ele naquele gesto lá, já na desencarnação, e ela chegou para prestar o socorro. Naquele momento, depois de 500 anos, ela teve o primeiro olhar de piedade. E um segundo de piedade resolveu todo aquele tempo de animosidade. Um segundo de piedade. Por isso é que o Paulo nos fala lá que a piedade com contentamento é grande ganho. E Emmanuel diz assim: e não sabemos de nenhuma outra que possa trazer prosperidade ao coração. Isso também está lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel. A questão de temer a desencarnação pode pertencer aos espíritas, não é mesmo? Temor da morte. Nós temos que ter resistência ao fenômeno de desencarnação, porque se nós nos dessemos assim de muito agrado à desencarnação, a gente abandonaria o caminho com muita facilidade. Aliás, quando a gente faz aquele estudo que nós já fizemos aqui, e outros companheiros já fizeram aqui no Joana d'Arc, daquele capítulo do Livro dos Espíritos que trata da emancipação da alma, quando a gente estuda o sonambulismo,
de espírito, mas só jornadeia pelas cercanias da terra. E no êxtase não. A pessoa se liberta do corpo, no estado de sono, não é mesmo? Se liberta do corpo, readquire a sua capacidade espiritual, a sua identidade espiritual, mas ele consegue ir além da terra, jornadear em outros planos. Daí porque é uma faculdade arriscada, porque muitos espíritos se sentem deslumbrados com o que veio além da terra e resistem à ideia de voltar para o corpo. Se a gente não tivesse esse apego, que é muito bom a gente ter ao nosso corpo, à nossa vida física, a gente também desertaria com muita facilidade da nossa existência física, não é mesmo? Então, o desgosto da vida e o suicídio, eu gosto de uma palavra que eles disseram lá, qual é a principal causa que leva as criaturas a se suicidarem. Nós não podemos estabelecer regras, nem podemos fazer aqui uma aferição que significasse nós estivéssemos examinando a vida dos outros, não é mesmo? Censurando a atitude de alguém. Como nos comportaríamos diante de uma dor que levou uma pessoa a desfazer-se da própria vida? Mas eles usam uma palavra lá, uma palavra chamada saciedade. A palavra saciedade. O que mais leva ao suicídio é o que nós chamamos de saciedade. Não é sociedade, não, é saciedade. A criatura está inteiramente saciada. Não precisar de nada mais no sentido material. Ela se vê então em desespero. Em desespero, porque um dos países da Terra onde não existe nem classe média baixa, que é a Suécia, é um lugar onde se registra o maior número de suicídios na Terra. Então, na verdade, a solução da nossa alegria não está em ter tudo, não é mesmo? Mas em ter serenidade. Saber o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui. De maneira que é esse o quadro que os Espíritos nos desenham. Aqui vamos ver só mais umas duas transparências aqui para nós examinarmos. Olha aquela receita de felicidade lá, que Emmanuel, que o livro dos Espíritos nos dá. Felicidade, com relação à vida material, é a aposta necessária. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. São essas as receitas de felicidade. Olha, quando uma criatura estiver prestes a desencarnar, é que isso vai se dar com uma força extraordinária no mundo íntimo dela. A pessoa ter certeza da vida futura e a consciência tranquila de jamais ter prejudicado ninguém. Nenhuma paz é maior do que esta, né? Nenhuma conquista é maior do que esta. Emmanuel, comentando esse dispositivo, ele diz assim, ele faz uma recomendação. Felicidade. Cumpre assim o teu dever. Olha que coisa interessante. Tomando da terra somente o necessário à própria manutenção. Aqui é a teoria do egoísmo, não é mesmo? Quem entende mais está fazendo com que falte alguma coisa a quem entende menos. Muito bem. Desde que nós tenhamos só para nós mesmos, porque ter riqueza não é proibido a ninguém nem faz mal. Desde que essa riqueza seja bem administrada, propicie conforto, vida, emprego, circulação de recursos na vida dos outros. Cumpre assim o teu dever, tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros. Estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. É o comentário daquele trechozinho lá. Isso aqui está no livro Religião dos Espíritos, que comenta o livro dos Espíritos. Religião dos Espíritos. Essa questão aqui é uma questão interessante. É a de número 961 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos Espíritos, olha, qual o sentimento que
domina a maioria dos homens, quando se fala homens aqui, mulheres também, viu? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha lá que eles dizem, a dúvida nos céticos e empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. São esses os sentimentos que assomam a cada criatura no instante da desencarnação. Né? Dúvida, esse empedernido aqui vem da palavra pedra, endurecidos, não é mesmo? Endurecidos nos corações. Temor nos culpados, culpado é aquela criatura que prejudicou os outros, não é mesmo? E os homens de bem, esperança nos homens de bem. A gente quer ver os caracteres dos homens de bem, é só pegar lá a questão 918 do Livro dos Espíritos, lá nós temos lá os caracteres do homem de bem. A nossa última transparência, então, o relógio está puxando a nossa orelha. Olha que coisa interessante. São duas questões do Livro dos Espíritos, dessa parte das esperanças e consolações. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Quando os bons quiserem, eles vão dominar o mundo e a terra deixará de ser de provas e expiações. Porque a terra não é de provas e expiações, não é por causa dos rios, dos mares, das árvores, das pedras. A terra é de provas e expiações por causa das criaturas que moram aqui. No dia que se modificarem essas criaturas, a terra vai ser um paraíso. Aliás, nós já temos uma informação interessantíssima dos espíritos, de cerca de 6 bilhões de criaturas que devem reencarnar agora no nascimento do terceiro milênio. Essas criaturas já estão selecionadinhas para virem para cá. Nós somos aquelas criaturas que estamos de dependência. Sabemos que ficamos ou vamos embora. Agora eu achei interessante que aquela questão no final dos tempos, a gente observa como é que a doutrina espírita é sábia. Aquele capítulo, o último capítulo do livro A Gênesis se chama Os Tempos São Chegados. A gente vai verificar lá, o que está informado por Kardec é diferente de tudo que tem sido dito em umas determinadas obras aí, que tem surgido aí assustadoras para as criaturas. Uma dessas informações insistentes, dessas predições aí de Nostradamus, não é mesmo? Ou então lá do Apocalipse de João, interpretada ao pé da letra, seria de que a vida na Terra se extinguiria no dia 4 de julho de 1999. E já passou e nós estamos aqui. Significa que a gente já sabia disso com muita segurança, mas se vocês souberem o tanto de dúvida que eu já vi a esse respeito, os jovens lá da cidade de Palmeiras de Goiás, interessante, Palmeiras de Goiás é uma cidade que ficou famosa agora, recentemente, porque esse rapaz muito jovem, que foi eleito governador agora de Goiás, ele é de lá, de Palmeiras. E a gente ia fazer um encontro lá chamado Confraternização do Mato Grosso Goiano. Eu participo dessa confraternização há muitos anos. Eu estava programado para falar lá na abertura do congresso, e os jovens queriam ter um encontro comigo no dia seguinte de manhã e mandaram para mim o que eles queriam saber. Eu sabia exatamente sobre essa questão de último êxodo, não é mesmo? E eu fui conversar com eles. Por mais que a gente afirmasse as ideias de Kardec, eles ficavam em dúvidas, porque eles estavam muito temerosos, aquele sonho imenso. Olha, eu tenho 16 anos, estou pensando aí em ter todas as conquistas da minha vida, né? Ter lá o meu grande amor, ter a minha família, e vou morrer agora, o que é isso? Eles ficaram preocupados.
A maioria deles se convenceu com a teoria de Kardec que nós pusemos. Agora a maioria deles já ficaram convencidos porque passou o dia 4 de julho. Não aconteceu nada de especial, como Kardec diz. A gente deve continuar insistentemente examinando aquele capítulo 29, como todos os outros da obra de Kardec. Aí ele pergunta aqui: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre espíritos que haviam habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. É o que os espíritos nos ensinam. A lei de atração e de repulsão é uma realidade. Talvez aquela famosa imagem de Jesus lá de abanar as moscas da ferida. Qual a ferida que na terra atrai espíritos imperfeitos? O orgulho e o egoísmo. No dia que nós curarmos essa ferida, aqui haverá habitação apenas de espíritos bons. Mas isso significará que serão expulsos aqueles que não forem bons? Não, claro que não. É mesmo? Todos eles terão a oportunidade de permanecerem aqui com liberdade plena. Se não puderem ficar, eles terão ensejo de ir se educar em outra parte para voltarem para cá. Esta é a imagem do paraíso perdido, né mesmo? Aqueles espíritos que vieram de Capela para a Terra e ficavam olhando de noite aquela estrela lá, o sistema do cocheiro, não é mesmo? Olhavam lá e ficavam chorando. Os egípcios, não é mesmo? Eram 4 povos na Terra, civilizações da Índia, os povos de Israel, os árias e a civilização do Egito. Os egípcios então ficavam chorando. Eles ficavam chorando porque queriam voltar para lá, e a maioria deles já voltou para a terra de origem. Vieram para cá, mudaram o tônus vibratório que os afastara de lá. Voltaram. Aqueles que perderem a terra poderão reavê-la um dia, né? Nós já vivemos ali, eles vão voltar a viver aqui, se pudermos. Então é por isso que Jesus diz: aqueles que observarem estas minhas palavras, eles farão por merecer a terra da promissão que o Senhor nosso Deus nos dará. Ele não disse Marte da promissão, não disse Júpiter da promissão, não disse Saturno da promissão, ele disse terra da promissão. É aqui mesmo, o paraíso que nos aguarda. Que Jesus nos aguarde. E a vida continua. Como uma pessoa bem inocente, no 84. Que hoje, ó. Ah, de maneira nada. Maneiro. Que beleza. As palestras para as próximas semanas do mês de julho. Na próxima segunda-feira, dia 19, falará amor Gilson Machado, que abordará o tema Amor, Encontros e Desencontros.
E na primeira semana de agosto, nós queremos diferente, seria uma palestra que eu diria teatralizada. Seria e nós conhecemos nossa irmã Elisângela, sabendo dos seus dons artísticos. Então nós esperamos que seja uma apresentação muito bonita